Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao mais Chibu Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. E se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem vídeo novo no canal. E para você ajudar é só ser membro, tá? Tem um botão aí embaixo também de seja membro. Camiseta Chibu Fishing Wear, lifestyle da pesca para o seu dia a dia. Muitas camisetas legais, muitas estampas legais, variação de cores das camisetas. E a gente é parceiro do Grupo Reserva, então é qualidade superior, logística, acabamento, tecido e tudo de primeira para você, tá? Dê uma conferida. Um ótimo presente para você, pescador, para você, pescadora e para o seu pescador ou pescadora favorita. Dê uma conferida por aí. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre materiais e tranças do multifilamento e a sua influência, tá? A gente gravou há um tempo atrás a questão dos multifilamentos, da questão do custo-benefício dos multifilamentos Prime, né? E aí eu falei, ó, se vocês quiserem que eu gravo sobre a questão dos materiais, a questão das tranças e quanto isso vai agregar para uma linha e o quanto isso pode influenciar na performance e na característica e no preço, né, de uma linha. E aí algumas pessoas pediram, principalmente via Instagram para mim, fala, Chibu, grava lá, tenho dúvida sobre isso, sobre aquilo. Então a gente vai aqui gravar e trazer para vocês essas questões. Vamos sair do básico, que é matéria-prima, tá? Basicamente, todas as linhas de multifilamento, elas são base de PE, que é polietileno, tá? São fios de polietileno que vão gerar um fio inicial. Então são vários fios que vão gerar um fiozinho inicial, que é o tal do filamento, e esse filamento vai ser trançado gerando o multifilamento, tá? Então com este PE a gente já tem, ou seja, com a matéria-prima a gente já tem uma diferença de matéria-prima. Então a gente tem diversos fabricantes de polietileno, com diversos tipos de polietileno, com diversos aditivos de polietileno, gerando fibras com características diferentes entre si. Então você vai ter uma fibra mais macia, uma fibra mais resistente, uma fibra resistente a X, resistente a Y, resistente a Z, com característica XYZ. E aí os fabricantes de linhas de multifilamento vão escolher os seus fornecedores, tá? Então estes fornecedores vão existir diversos fornecedores com diversos tipos de qualidade, com diversas características para a confecção desse fio que é a base do multifilamento. Então a gente vai ter desde um produto classe 3, quanto um produto classe 1, um produto Prime, né? Para você fazer essas tranças, tá? E aí você vai ter não só 3, né? 1, 2, 3, enfim, você vai ter inúmeros tipos de material. Hoje em dia, materiais nobres, né? São os isanas, são um dos materiais nobres. E você tem um material que é da Dupont, que me fugiu o nome agora, que não é o Spectra. O Spectra também é um material, mas não é o Spectra. Enfim, você tem nomes de batismos
dentre as várias fábricas e você tem desenvolvimento de produtos específicos para esse fim. Eu sei que a Dupont tem um, que me fugiu o nome, quem puder coloca aí nos comentários qual que é o material base da Dupont de alta performance. E você tem o Izanas, que é o fornecedor, por exemplo, de uma marca, de um fabricante que fornece, por exemplo, para a X-Blade YGK, fornece para também a Rapala e fornece. Então você tem um fabricante que fornece para várias marcas. Aí dentro disso, cada marca vai ter o seu processo. Ou seja, basicamente a gente já falou de matéria-prima e agora a gente está falando de processo. O processo é o trançamento, é a confecção a partir desse fio inicial, a confecção de fato do seu multifilamento. Então, neste processo, este fio inicial, que pode ser de várias qualidades, com várias características diferentes, e isso vai influenciar no preço também, tá? E isso vai passar por uma máquina, né, que vai fazer o trançamento destes fios. Voltando um pouco ainda, este fio inicial, ele também pode ter características de tensionamento, além da matéria-prima em si, uma característica de confecção, né, desse primeiro fio, que pode variar um pouco. E esse pouco, basicamente, vai ser o tensionamento que ela é feita, tá? Ou seja, é uma linha com vários fios. Essa linha inicial, ela tem vários fios, que ela vai ser talvez torcida, enfim, né? Essa linha não é trançada, essa inicial, geralmente ela é torcida e compactada. Então isso pode gerar um material mais compactado. Perdão aqui, essa hora do dia não, hein? Ela pode ser mais compactada ou menos compactado, e isso vai mudar também na característica da sua linha final, ok? Ok. E isso também vai mudar a característica da apresentação da sua linha, mas isso a gente já vai ver na questão da trança. Então isso vai para uma máquina com vários cabeçotes, né? E cada cabeçote dessas máquinas vai fazer um fio. Vai trançar, sejam 4 fios, sejam 5 fios, 6 fios, 8 fios, 12 fios, 16 fios, enfim, né? Que são aquelas X8, são 8 fios, X4, são 4 fios. Tem, por exemplo, a Spectra da Sumax, são 5 fios, então são 5 bobinas que vão se trançar para gerar o seu multifilamento. E aí você tem a variação nesta confecção do multifilamento em si. Você vai ter duas variáveis importantes. Um é o jeito de trançar. Então você pega, por exemplo, as WX, né, da X-Blade e da YGK, elas têm uma trança diferente que a YGK desenvolveu. Segundo eles, uma trança que vai gerar uma segurança melhor e uma resistência melhor da linha ao longo do tempo, tá? Em relação ao método tradicional de trançamento. Aí você vai ter as diversos tipos que você pode inventar, que as marcas podem inventar, de trançamento desses números de fios em suas linhas. Ok? Ok. Aí a gente tem uma outra característica, que é o tensionamento dessas cabeças, né? O tensionamento dessas bobinas ao gerar a linha, tá? Isso vai gerar uma linha mais compactada ou uma linha menos compactada, tá? Uma linha mais compactada, a máquina trabalha mais lento um pouco, com mais tensão. Ou seja, ela acaba rendendo menos em relação a uma outra linha que de repente ela é trançada com mais velocidade e menos tensão e vai gerar uma linha menos compacta.
Ou seja, quanto mais compactado, mais tensão no fio você tem que colocar. Então a máquina tem que trabalhar mais devagar para que não aconteça o rompimento desse fio e a máquina tenha que parar e começar tudo de novo, tá? Alguns vão falar, ah, Shibu, e aí? Se a máquina estoura um fio no meio do caminho? Nas grandes marcas, começa-se um fio novo e aquele fio que já foi gerado, ele vai enrolar X carretéis e o que sobrar é lixo. Né? O que sobrou e não dá para colocar um enrolamento, aquilo é lixo e começa-se outro com um novo novelo. Em marcas inferiores, isso pode acontecer de localizado esse problema, você continuar dali para frente, tá? Isso acontece, redução de custos, né? Mas normalmente essas linhas mais fofas, né? Mais fofas não, menos compactadas, né? Perto de uma bem compactada e uma menos compactada, elas não vão romper tão fácil, porque elas trabalham com uma folga e essa folga não vai fazer com que esse fio fique muito tensionado. E aí você tem uma linha com características diferentes. Primeiro, de bitola visual diferente, ainda que elas tenham o PE, né? O mesmo PE com o mesmo peso molecular, que é o que define uma linha, né? Tanto que a gente, normalmente, os multifilamentos, e a gente está nessa doutrinação de passar o conhecimento da questão do PE, para a galera entender que é peso molecular que conta, não é só diâmetro. Mas muita gente ainda tem dificuldade de entender isso, tá? Porque, por exemplo, por que a YGK não informa milímetros, geralmente? Porque o peso molecular dela, por ser mais compactado, é menor. Então você não consegue comparar uma linha daquela bitola com uma linha similar de outra bitola. Porque não é bitola que está contando ali. O que está contando é peso molecular, ou seja, a quantidade de material que está empregado ali feito no fio, né? Resultando num fio mais compacto e mais firme. Fios mais compactos são linhas menos elásticas, porque já está compactado, então não tem elasticidade, são linhas mais secas e que carregam menos água. Linhas mais, né? Imagina que isso aqui são os fios, tudo bem que são 5 fios, geralmente são 4, né? Mas enfim, isso é o fio. Essas partes aqui dentro que está sobrando é ar. Quando você arremessa, esse lugar do ar é tomado por água, então ela carrega mais água, tá? E para que isso inicialmente, né, seja minimizado, muitas das marcas utilizam-se ceras, né, ou resinas, né, que são basicamente como se fosse uma parafina, para que essa trança acabe se fixando um pouco mais, se apresente um pouco mais, mas que na verdade as linhas que tem cera, que tem resina, elas são linhas que elas vão alcançar sua performance só depois que tira a cera. Porque tem linhas que vem muita cera, que inclusive ela gruda uma na outra, na hora de arremessar é muito ruim, né? Muitas das marcas, dessas linhas que vem muita cera, geralmente são de mais baixo custo, você tem que, já na hora de bobinar na carretilha, colocar um pano molhado, também para tomar cuidado para não subir muito a temperatura e fragilizar a coisa, e tentar tirar essa cera, parte dessa cera, e depois nas primeiras pescarias, ou se possível, você soltar a linha na água, né, na correnteza, e depois voltar ela também já molhada com um pano ali, tirando essa cera, para minimizar esse efeito. As linhas de mais performance geralmente não tem essa cera, ou tem pouca cera, ou tem um tipo mais de uma goma seca, tá? Que nos primeiros arremessos ela já dilui e vai embora e não gruda, tá? No próprio carretel. Eu tive uma linha verde
nacional não, né? Mas dita nacional há muito tempo atrás, que eu não vou lembrar o nome, que ela vinha muita cera, pessoal. E muita tinta. Ela soltava muita cera e muita tinta. E ela era dessas daí que você, ao enrolar ela, ao bobinar ela na carretilha mais tensionada, ela grudava nela mesmo. Era horrível, pessoal. Era horrível, tá? Então aí fica aí para vocês aí algumas curiosidades sobre a questão das matérias-primas, das tranças e dos modos de confecção, né, de elaboração das linhas e essa informação para vocês. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.